3 anos após a despedida de Jô Soares, uma revelação inesperada começa a mudar tudo o que pensávamos saber sobre seus últimos dias. Por trás do humor afiado, das entrevistas memoráveis e da figura gigante da televisão brasileira, existia um homem reservado que tomou decisões silenciosas antes de partir. Decisões que só agora vêm à tona. O que realmente aconteceu longe das câmeras? Por que sua ex-esposa decidiu falar justamente agora? E qual foi o último desejo dele antes do fim? Hoje você vai descobrir detalhes que ficaram escondidos e a última revelação pode te deixar profundamente impactado. Mas antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Fique até o final, porque o que você vai ouvir muda completamente a forma como enxergamos essa história. Muito antes de se tornar o apresentador das madrugadas brasileiras, José Eugênio Soares era José Eugênio Soares, um jovem carioca criado em uma família com tradição cultural e política. Ele teve acesso a uma educação de qualidade e, ainda adolescente, foi estudar na Europa, experiência que ampliou sua visão de mundo e ajudou a formar o intelectual curioso que o público conheceria anos depois. Fluente em idiomas e apaixonado por literatura, chegou a pensar em seguir carreira diplomática, inspirado por familiares que atuaram na política. Mas o teatro falou mais alto. De volta ao Brasil, decidiu investir na arte e rapidamente encontrou espaço na televisão, que ainda dava seus primeiros passos. Nos anos 1950 e 1960, consolidou-se como humorista, roteirista e ator. Trabalhou em diferentes emissoras até ganhar projeção nacional. Na década de 1980, alcançou enorme popularidade com o programa de humor Viva o Gordo, onde criou personagens que entraram para a memória coletiva do país. Mais tarde, revolucionaria o formato de entrevistas no Brasil ao comandar talk shows inspirados no modelo americano, primeiro no SBT, com Jô Soares 11h30, e depois na Globo, com o Programa de Jô. No palco era expansivo, rápido nas respostas e sempre preparado. Fora dele, mantinha hábitos simples, cercado por livros e conversas longas com amigos. Era conhecido por tratar bem sua equipe e valorizar quem trabalhava ao seu lado. Apesar da fama, preservava a vida pessoal e raramente falava sobre assuntos íntimos. Essa diferença entre o artista e o homem comum alimentava a curiosidade, mas também mostrava alguém que sabia separar palco e realidade. E justamente nessa divisão entre personagem e pessoa real, começam a surgir detalhes que ajudam a entender decisões tomadas longe dos holofotes. Decisões que ainda surpreendem quem acompanha sua trajetória. Ao longo da carreira, Jô Soares construiu a imagem de homem bem-humorado, culto e sempre preparado para transformar qualquer situação em conversa interessante. Mas, em 2014, o público viu um lado diferente. Seu único filho, Rafael Soares, fruto do casamento com a atriz Terezinha Millet, faleceu aos 50 anos, vítima de um câncer no cérebro. Rafael tinha transtorno do espectro autista e sempre foi tratado pelo pai com orgulho e carinho. A notícia abalou profundamente o apresentador. Pela primeira vez em muitos anos, ele apareceu na televisão visivelmente emocionado, falando sobre a dor de perder um filho. Em uma das edições do programa de Jô, dedicou a abertura ao filho e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Disse que aquele era o maior pesadelo de qualquer pai. O momento marcou quem assistiu, porque ali não estava o entrevistador experiente nem o humorista consagrado, mas um pai ferido tentando encontrar forças para continuar. Amigos próximos relataram que essa perda mudou seu ritmo de vida. Ele continuou trabalhando por mais algum tempo, mas já não tinha o mesmo entusiasmo de antes. Em 2016, quando o programa chegou ao fim, muitos entenderam que aquele encerramento representava mais do que uma decisão profissional. Era também o fechamento de um ciclo pessoal. Depois disso, suas aparições se tornaram raras, e a vida pública foi ficando cada vez mais distante. A dor não foi explorada em entrevistas nem transformada em espetáculo. Ele escolheu lidar com ela de forma reservada.
Essa postura silenciosa reforçou a imagem de alguém que enfrentava as próprias batalhas longe das câmeras. E é justamente a partir dessa fase, marcada por perdas e recolhimento, que começam a surgir pistas sobre as decisões que ele tomaria nos últimos anos de vida. Decisões que ainda despertam perguntas. Ao longo da carreira, Jô Soares construiu uma imagem pública forte, segura e espirituosa, mas também cercada de mistério. Ele foi casado 3 vezes e teve relacionamentos conhecidos, incluindo uniões com Teresa Austrégésilo, Silvia Bandeira e Flávia Pedras. Também namorou artistas como Cláudia Raia, o que sempre gerou a atenção da imprensa. Ainda assim, sua vida afetiva nunca foi exposta em detalhes. Jô raramente concedia entrevistas sobre assuntos pessoais e evitava comentar especulações. Essa postura reservada acabou alimentando boatos ao longo dos anos, especialmente sobre sua sexualidade. Como figura pública de grande projeção, era comum que surgissem comentários e suposições, muitas vezes sem fundamento. Em uma entrevista ao programa Provocações, apresentado por Marcelo Taz, ele falou de forma elegante sobre o tema dos rótulos, afirmando que as pessoas gostam de classificar os outros porque isso traz uma sensação de controle e entendimento. Sem confirmar nem negar nada além do que já era conhecido, manteve a coerência de alguém que acreditava que a vida íntima não precisava virar espetáculo. Esse posicionamento reforçou sua imagem de homem culto, consciente e seguro de si. Ao mesmo tempo, mostrava que a fama tem um preço. Quanto maior a exposição, maior a curiosidade pública. Jô lidava com isso usando humor e inteligência, desviando de perguntas invasivas sem criar conflitos. Essa habilidade de controlar a própria narrativa foi uma marca constante de sua trajetória. Porém, mesmo mantendo discrição durante décadas, alguns aspectos de sua vida só seriam compreendidos com mais clareza após sua morte, quando decisões pessoais começaram a vir à tona e abriram espaço para novas interpretações sobre quem ele realmente era longe das câmeras. Após a morte de Jô Soares, em agosto de 2022, o Brasil acompanhou homenagens, reprises e depoimentos emocionados. Mas alguns meses depois, outro assunto passou a chamar a atenção: o conteúdo de seu testamento. Como não deixou herdeiros diretos vivos, já que seu único filho havia falecido em 2014, Jô teve liberdade para decidir como distribuir seu patrimônio. As informações vieram a público em 2023 por meio de reportagens, entre elas uma exibida no programa Domingo Espetacular. Segundo os dados divulgados, cerca de 80% dos bens foram destinados à ex-esposa Flávia Pedras, com quem foi casado entre 1987 e 1998. Os outros 20% foram divididos entre uma amiga próxima e funcionários que trabalharam com ele por muitos anos, como motorista e empregadas. Também foi confirmado que ele realizou doações para instituições que apoiam pessoas com autismo, causa que tinha ligação direta com a história de seu filho Rafael. A decisão de deixar a maior parte da herança para uma ex-esposa surpreendeu muita gente e gerou questionamentos. No entanto, pessoas próximas afirmaram que, apesar da separação, eles mantiveram relação de respeito e amizade ao longo dos anos. Flávia esteve presente nos momentos finais no hospital e cuidou dos trâmites após a morte, incluindo o desejo de cremação. Mais tarde, ela revelou em entrevista que transformou parte das cinzas em um diamante, gesto que interpretou como forma simbólica de manter viva a memória dele. A estimativa do patrimônio gira em torno de dezenas de milhões de reais, embora o inventário tenha seguido sob sigilo judicial. Essa divisão mostrou que, mesmo reservado, Jô planejou com cuidado o destino do que construiu. E quanto mais detalhes surgiam, mais ficava claro que suas escolhas refletiam vínculos e valores construídos longe do palco. Nos dias que antecederam sua morte, Jô Soares já demonstrava consciência da própria condição de saúde. Internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ele enfrentava complicações que se agravaram nas últimas semanas. Pessoas próximas relataram que Jô estava lúcido e sereno.
Segundo depoimentos exibidos no documentário Um Beijo do Gordo, disponível no Globoplay, ele chegou a reunir amigos e familiares e afirmou que havia vivido plenamente seus 84 anos. Não desejava prolongar o sofrimento, nem insistir em tratamentos que apenas adiassem o inevitável. Essa postura refletia uma característica marcante de sua personalidade: a racionalidade diante dos fatos. O médico Drauzio Varela, que acompanhou seu quadro, contou que Jô preferia a qualidade de vida a qualquer custo. Já fragilizado, pediu para manter um ambiente tranquilo, com luz baixa, assistindo a filmes antigos, hábito que sempre apreciou. Não houve despedidas públicas dramáticas, nem declarações grandiosas. O momento foi discreto, como ele escolheu que fosse. A morte ocorreu em 5 de agosto de 2022, em decorrência de insuficiência cardíaca. O pedido de cremação foi respeitado, conforme havia deixado registrado. Para quem acompanhou sua trajetória cheia de humor e energia, a serenidade do fim chamou a atenção. Era como se o artista, que comandava madrugadas agitadas, tivesse decidido sair de cena em silêncio absoluto. Essa decisão final reforça a ideia de que, mesmo sendo uma das maiores figuras da televisão brasileira, Jô manteve controle sobre sua história até o último instante. E é justamente nesse contraste entre a imagem pública expansiva e o encerramento reservado que surgem novas reflexões sobre como ele enxergava a própria vida. Reflexões que ainda ajudam a entender o legado que deixou para além das câmeras. Ao longo da carreira, Jô Soares foi reconhecido pelo talento no palco, pela inteligência nas entrevistas e pela capacidade de improviso. Mas depois de sua morte, começaram a surgir relatos que revelaram um lado ainda mais discreto de sua personalidade. Funcionários e amigos próximos contaram histórias que ele nunca divulgou em público. Um dos casos mais conhecidos veio à tona em reportagem do Domingo Espetacular, quando um fotógrafo que trabalhou anos ao seu lado revelou que, durante um tratamento contra a leucemia, recebeu o salário integral, mesmo afastado. Jô teria feito isso sem anunciar, sem buscar reconhecimento e sem permitir que a situação fosse transformada em notícia. Outros relatos semelhantes apareceram após sua partida, mostrando que ele ajudava pessoas em momentos difíceis, muitas vezes de forma anônima. Também chamou atenção o tamanho de sua biblioteca particular, com mais de 5.000 livros reunidos ao longo da vida. Literatura, história, política, humor, filosofia. A coleção mostrava que o apresentador não era apenas um comunicador carismático, mas um estudioso atento e curioso. Além disso, confirmou-se que ele destinou parte de seus recursos a instituições que apoiam pessoas com autismo, causa que mantinha ligação direta com a história de seu filho Rafael. Esses gestos reforçam que o homem por trás das câmeras valorizava vínculos e responsabilidades pessoais. Mesmo sendo uma figura pública de grande projeção, preferia agir sem alarde. Esse contraste entre fama e discrição ajuda a entender por que tantas decisões tomadas no fim da vida só foram compreendidas depois. E quanto mais histórias aparecem, mais se percebe que o legado de Jô vai além do humor e das entrevistas, abrindo espaço para novas camadas de uma trajetória que ainda continua sendo revisitada. 3 anos depois da partida de Jô Soares, ainda existe uma sensação difícil de explicar. O palco ficou vazio, as madrugadas mudaram e a cadeira onde ele entrevistou centenas de nomes importantes da cultura, da política e das artes nunca mais foi ocupada da mesma maneira. Mas, ao mesmo tempo, sua presença continua viva em reprises, livros, entrevistas antigas e nas histórias que continuam surgindo. Entre todas as revelações após sua morte, uma das que mais chamou atenção foi a decisão de transformar parte de suas cinzas em um diamante, iniciativa relatada por sua ex-esposa Flávia Pedras. O gesto simbólico dividiu opiniões, mas também reforçou a ideia de permanência.
um homem que marcou gerações, agora representado por algo que atravessa o tempo. O diamante virou uma metáfora. De um lado, a solidez da obra construída em décadas de trabalho. Do outro, o vazio inevitável deixado por quem sai de cena. Jô organizou sua despedida com serenidade, definiu o destino de seus bens e manteve coerência com a forma reservada como sempre conduziu a vida pessoal. Ainda assim, sua ausência continua provocando perguntas. O que mais ele pensava nos últimos anos? Que projetos ainda imaginava realizar? Que reflexões guardava em silêncio? Talvez nunca saibamos tudo, e talvez isso faça parte de quem ele era. O fato é que sua história não termina aqui. Cada depoimento, cada lembrança e cada detalhe revelado amplia a compreensão sobre o homem por trás do personagem. Se você também sente falta de Jô Soares, deixe sua homenagem nos comentários. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque nos próximos capítulos vamos continuar explorando detalhes que ajudam a entender o legado que ele deixou.